Ontem nós estudamos sobre o juízo investigativo, ou seja, o juízo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o juízo pré-advento. Esse juízo é efetuado nas cortes celestiais, por anjos, pelo Senhor Deus. Mas a Bíblia fala dos eventos do final dos tempos. Vamos recapitular basicamente os eventos escatológicos finais, próximos à segunda vinda de Jesus, ou a partir da segunda vinda de Jesus. Em primeiro lugar, os santos, os vivos ressuscitados, encontrarão o Senhor Jesus nos ares. Isso nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mas ainda todos os santos serão levados para habitar nas moradas celestiais, preparadas por Cristo. Os justos ressuscitados, os vivos que foram transformados, e todos agora vão habitar nas moradas. O Senhor Jesus disse: eu vou preparar moradas para vocês. Agora veja, irmãos, somente após o milênio, a nova Jerusalém descerá para a terra, e a terra será o lar eterno dos santos. Durante esses 1000 anos, os salvos vão estar no céu, reinando com o Senhor Jesus. Durante o milênio, a terra estará desolada, e os santos reinarão com Cristo no céu e participarão do juízo milenar dos ímpios. Veja, irmãos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, os ímpios mortos não ressuscitarão. E os ímpios vivos morrerão diante da grandiosidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Morrerão de medo. Morrerão para não contemplar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto de Coríntios, irmãos, a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, diz o seguinte: os santos hão de julgar o mundo. Havemos de julgar os anjos. Em Apocalipse 20, 12, diz assim, que serão julgados pelas obras registradas nos livros. Um outro julgamento. Veja lá agora Apocalipse 20, versos 4 a 6. Vi também uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está falando aqui, irmãos, dos filhos de Deus, aqueles que foram fiéis a Deus, foram mortos por causa da fidelidade a Deus, da fidelidade ao Senhor Jesus. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que é esse milênio? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, antes do milênio. E agora está falando que após esses 1000 anos, aí então os ímpios ressuscitarão, até que se completasse os 1000 anos. E agora o verso 6 apresenta uma bem-aventurança. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na ressurreição dos justos. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja, irmãos, bem-aventurado aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição. Vão estar com o Senhor Jesus no céu e reinarão com ele durante 1000 anos. E como vimos lá no texto de Coríntios, os santos vão julgar os anjos e vão julgar o mundo. Não vai ser os santos já estão salvos. Quem vai restar para esse julgamento? Satanás, seus anjos e aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que perseguiram a igreja, ou aqueles que nunca ligaram para isso, mas aqueles que não fazem parte do grupo dos salvos. Mas então, irmãos, depois desses 1000 anos, se pergunta, para que é que vamos ressuscitar os ímpios?
Para que o Senhor Deus vai ressuscitar os ímpios? Eles já estão mortos mesmo. Deixa quieto, deixa como está. Para que ressuscitá-los para depois aniquilá-los? Sabe, irmãos, eles estão mortos, mas essa é a primeira morte. E eles não estão na morte eterna. Para que eles recebam a morte eterna, é preciso que haja um julgamento. Lembre-se que falamos ontem? Um julgamento deve preceder a sentença. E para que eles sejam realmente aniquilados, deve haver um julgamento. E esse julgamento é feito nesses 1000 anos pela corte celestial e agora também pelos seres humanos que foram levados ao céu por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais então são os objetivos desse julgamento do milênio, o julgamento milenar? Primeiro objetivo, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás. No universo, irmãos, paira uma acusação que Satanás fez. O Senhor Deus é cruel, ele é injusto. Ele é injusto porque tem uma lei que ninguém pode guardar, ninguém consegue obedecer. E ele é cruel porque ele mata quem desobedece. Esse é um ataque ao caráter de Deus e isso precisa ser definitivamente resolvido. Na cruz do Calvário, isso já ficou demonstrado, mas essa agora é uma segunda fase, irmãos, onde vai ser demonstrado perante o universo qual é o verdadeiro caráter de Deus. O segundo objetivo desse juízo do milênio é confirmar a imparcialidade da recompensa dos santos. Por que os santos foram salvos? Por causa disso, disso e disso. Abre-se o processo. Demonstrar por que eles foram salvos. Mas também demonstrar por que os ímpios serão condenados. Os santos vão saber por que os ímpios vão ser condenados. E isso só vai se dar nesse julgamento, no julgamento do milênio. Como quarto objetivo, é dissipar todas as dúvidas, impedindo uma nova rebelião do universo. Deixar o universo absolutamente tranquilo com relação ao caráter de Deus, sem dúvida alguma, para que nunca mais haja a possibilidade de uma rebelião, de uma revolta. Nesse sentido, irmãos, eu acho que esse juízo podia chamar-se de juízo esclarecedor. Ele esclarece como Deus faz as coisas. Ele é transparente. Veja só o texto da lição da Escola Sabatina, página 147. Esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo que Deus deu em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem, com base nas suas próprias decisões, mas também explica por que faz isso. É um juízo explicativo, um juízo esclarecedor. Após o juízo do milênio, irmãos, não haverá qualquer dúvida com relação ao caráter de Deus. Por quê? Porque esse é um juízo público, é um juízo transparente, com a transparência para o universo ver quais são os critérios e quais são os desígnios de Deus ao julgar pessoas para a salvação e ao julgar outros para a perdição, para o castigo, para o juízo punitivo, para o juízo executivo. Nós devemos participar desse juízo, irmãos. Eu quero participar desse juízo. Como filho de Deus que foi para o céu e vai reinar durante 1000 anos. Eu quero participar, eu quero ver por que eu fui salvo e por que outros não foram salvos. Eu quero que seja assim, irmãos. Quero que seja assim com cada um de vocês. Ir para o céu e saber por que foram salvos. Tem a explicação cabal, definitiva, do amor de Deus e dos critérios de Deus. Eu quero estar lá, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero que cada um de nós estejamos lá, todos, pela graça do Senhor Jesus,
pela justificação do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós.